Vinde, Senhor Jesus, já não tardeis mais. Esse assunto é um assunto muito delicado. Não é nem delicado, na verdade, é um assunto muito importante, que faz parte da dessacralização do Natal, né? O quanto que o Natal hoje deixou de ser sagrado e se tornou o que ele é hoje, um pseudo-Natal, né? E um Natal inclusivo, um Natal inculturizado, e que por isso não dá mais lugar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir ao Espírito Santo, de forma especial, hoje nesse áudio, que ele nos ilumine, para que nós tomemos decisões firmes sobre o Natal, a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Espírito Santo, queremos o que desejais para nós, o quanto quereis dar-nos e na quantidade que desejeis que recebamos. Coração Imaculado de Maria, vaso do Espírito Santo, rogai por nós. Muito bem. Então, desde a criação do Papai Noel, na década de 20, por Radisson Sondblom, foi ele quem criou a imagem, né, que fez a gravura do Papai Noel e vendeu essa gravura para a Coca-Cola. É um projeto piloto que foi feito para que depois a Coca-Cola fosse para frente. Ele era um publicitário e ele ganhou muito dinheiro com tudo isso, né? Aquele velhinho das aveias Quaker também foi ele quem fez, né? Então aí você vê que esse Radisson, ele faz parte muito da nossa história, porque nós tivemos aí dois emblemas muito grandes que este publicitário fez. E foi a galinha de ouro da Coca-Cola na década de 20 e de 30, quando esse Radisson, então, esse publicitário, fez essa gravura, né? Vendendo a imagem do Papai Noel. Nós não vamos tratar aqui do Papai Noel, a gente sabe que São Nicolau, né, foi assim outro prototipo de que pode ter sido uma invenção do Papai Noel, mas isso não há dados realmente verdadeiros que isso possa ser. Muitas pessoas hoje na igreja, elas usam às vezes a imagem do São Nicolau, do bispo São Nicolau, para dizer que na verdade São Nicolau é o verdadeiro Papai Noel. Talvez é a minha opinião não tem nada, não interfere na vida de ninguém, mas eu acho que na minha opinião também não é muito válido, né? É bom lembrar de São Nicolau, talvez é bom contar uma história sobre ele, contar a história que ele dava o presente para as crianças, mas não que realmente fosse dessa forma, como se ele fosse o verdadeiro Papai Noel. Bom, fechando essa parte, que é uma parte que não nos cabe agora, o Papai Noel hoje não tem mais força nenhuma. Uma criança sabe que o Papai Noel hoje não existe mais, que ele é fruto de uma publicidade. Então nós vemos aí a destruição, nós vemos aí como que os ídolos, eles são construídos e ao mesmo tempo eles são destituídos de seus cargos, né?
Então, na década de 20, aí nós vimos o Papai Noel tomando uma posição idolátrica, querendo tomar o lugar de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Papai Noel ele foi uma galinha de ovo, um ovo de ouro, um ovo da galinha de ovo, um ovo de ouro, né, da galinha, em todo esse contexto, da qual nós vemos aí o publicitário ganhando rios de dinheiro. A Coca-Cola conseguiu fazer isso de forma maestral, e nós vimos essa imagem do Papai Noel pintada de tal forma que foi, na década de 50 e de 60, muito combatido por vários pregadores e pastores de almas. Pastores de almas aqui são os padres, né? Os pastores de almas e os pregadores, as pessoas leigas que combatiam a imagem do Papai Noel, para não tirar o lugar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Papai Noel não virou uma lenda, né? Todo mundo sabe que ele não existe, uma criança sabe que ele não existe. Só que no lugar dele ele gerou um filho, um ídolo muito mais poderoso do que ele mesmo poderia ter sido, né? Que é o consumismo. E esse filho que o Papai Noel gerou, esse ídolo maior do que ele, tem um trono glorioso a serviço de Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. Tanto que Nosso Senhor disse: vós não podeis servir a dois senhores, né? E na íntegra, na etimologia, na exegética bíblica, ele vai falar: não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas esse ídolo do consumismo, ele tem um trono tão glorioso que os pregadores e pastores de almas são os primeiros a servirem a ele, mesmo que esses pregadores e pastores de almas falem contra. Porque veja bem, o pastor de alma e o pregador, ou seja, quem for que prega contra o consumismo, ele está fazendo as compras de fim de ano. Tá? Ele está comprando as coisas para a família dele, ele está comprando as coisas para a ceia dele, e ele vai fazer aquela ceia, vai fazer aqueles presentes todos, e ele está se curvando diante desse ídolo. E lá, na pregação hipócrita dele, ele está pregando contra, né? Não, nós não podemos ser consumistas, nós não podemos, né, tirar o lugar de Jesus, mas ele está curvado diante desse ídolo. É a maior hipocrisia que nós podemos ver. E essa é a força desse ídolo. E esse ídolo, ele faz o quê? Ele nos arrasta para os shoppings, para as lojas, né? Para gastarmos o 13º, para fazermos amigos secretos, fazemos fabulosas ceias nas casas das nossas famílias, curvando e adorando esse ídolo que é o consumismo. E ele tomou o lugar de Jesus. É tão forte que ele tomou o lugar de Jesus, de Nosso Senhor, que a liturgia católica ela tem 3 missas de Natal no rito antigo. No rito novo, a gente até pode dizer que isso existe, mas existe só no papel. Mas a primeira missa, a missa principal, é a missa da meia-noite, que é conhecida como a Missa do Galo. Então todas as paróquias do mundo deveriam fazer essa missa. Essa missa é a missa que os padres, os párocos e vigários transferem. Na década de 90, entre 80 e 90, eles transferiram essa missa para 8, 9, às vezes um padre um pouco mais fiel transferia para as 10 horas da noite, às 22 horas, né? Então, 20, 21, 22. Hoje, nós vemos essa missa quase que
às 18 horas em muitos lugares, né? A maioria ainda faz 19h30, a maioria ainda faz 19h30, 19 horas, mas há paróquias que ainda fazem às 18 horas. Ou seja, tudo isso por quê? Por que essa missa de preceito, porque é uma missa de preceito, é uma missa, a missa mais importante depois da missa do dia, porque existe a missa da aurora e a missa do dia, né? Por que essa missa ela não consegue mais hoje ficar à meia-noite? Porque à meia-noite nós temos que usufruir do consumismo que nós nos preparamos durante todo o mês de dezembro, que é os presentes e a nossa ceia de Natal. Então Jesus não pode ocupar este lugar de honra nas nossas casas não pertence a ele. Existe um processo que também na década de 90, né? A década de 60 começou aquele combate contra o Papai Noel, ainda a igreja, a década de 40, 50, ainda a igreja tinha muita força, o Concílio Vaticano II ainda não tinha destruído toda a situação atual da igreja, né? Então ainda a igreja ainda tinha muita força, as missas do galo ainda existiam. Então na década de 50 isso é rompido, e na década de 80 e 90 se inicia um processo onde há uma cristianização dessa ceia. A ceia de Natal que acontece nas nossas casas e todo esse consumismo dos presentes, não é? Ela é tão secular e tão mundana que os pastores de almas e os fiéis compreendem que aquilo ali não é certo. Tanto que você vai ver exatamente na hipocrisia dessas pessoas que pregam contra o consumismo, que, não, a gente não pode, né? Não é comida, não é bebida, não é presente. Mas ele está fazendo, na casa, ele está falando isso, mas a casa dele vai ter isso, né? O pregador que fala isso, ele fala, não, a gente tem que dar lugar a Jesus à meia-noite, tem que ser dele. Mas ele vai fazer tudo isso que ele está dizendo que é contra. Meia-noite vai ter festa, farra, tudo na casa dele, né? E aí, o que acontece? Eles tentaram cristianizar esse momento, que eles perceberam que esse momento era um momento mundano. Então, vamos introduzir Jesus, o menino Jesus, meia-noite, vamos todo mundo fazer uma oração, dar as mãos, não é? Para cristianizar esse momento que se mundanizou, para ao menos dar um resto de lugar para Nosso Senhor nesta hora em que se cultua o ídolo do consumismo. A minha primeira experiência, quando eu conheci a tradição, minha primeira experiência em deixar... Eu tive duas experiências até eu deixar definitivamente esse espírito de consumismo. A minha primeira experiência foi no Natal de 1998, 99 mais ou menos, entre 98 e 99, em que eu percebia o Espírito Santo já, né, existia em mim uma graça de Deus ali para que fosse deixado aquele espírito de consumismo. E eu marquei com a minha filhada, de nós irmos num mosteiro, que não era tradicionalista, mas esse mosteiro fazia a missa do galo. E a experiência interior era a seguinte: eu queria muito ir, eu queria muito me libertar daquele espírito de consumismo, daquele momento ali que é um momento que não tem nada de cristão, não é? E eu estava muito feliz em ir, mas eu tinha comigo, de um lado, um sentimento de ir, de fazer a vontade de Deus, e o outro, de um pesar muito grande. Por que eu tinha esse pesar muito grande? Porque era a ceia, a festa, a família, a fraternidade, os amigos, a alegria.
a igualdade, a fraternidade que está lá naquele processo revolucionário, né? Ela estava impregnada em mim. Então existia em mim uma alegria em fazer a vontade de Deus e existia do outro lado um pesar de poder ir para aquela missa à meia-noite. Então eu fui, a missa foi muito boa, no final da missa teve uma ceia comunitária, mas no fundo eu ainda tinha aquela dor e aquele sofrimento interior bem leve. Que coisa, isso não é Natal. Olha só o sentimento que eu tive naquele momento, nessa minha primeira experiência. Isso não é Natal. Ou seja, a missa não é Natal. O que é Natal é a família, é a ceia, é o brinquedo, é o presente, é a farra, é o divertimento. Os outros anos eu voltei de novo ao processo consumista e o ano de 2010 eu fui para a capela da São Pio X na Vila Mariana. Na época, lá, não sei se foi 11 horas, 11h30, não me lembro agora que horas que foi a missa, mas a missa foi perto da meia-noite e eu fui. Foi a minha segunda experiência em tentar me libertar, e daí dessa data em diante eu me libertei. Nunca mais eu dei lugar a esse espírito consumista. Eu fui. O meu espanto é que assim, no mosteiro, como o mosteiro não era tradicionalista na década de 90, existia um número razoável de pessoas, né? Eu acho que deveria ter umas 60 a 80 pessoas, não é? Fora os monges, contando somente a parte laica que veio, os fiéis que vieram participar daquela missa. Nesse dia da São Pio, a igreja estava lotada. Simplesmente eu não consegui sentar. E aquilo me chocou completamente. O que aquelas famílias estavam fazendo ali, deixando aquele ídolo do consumismo, aquele Mamon, deixando de adorar o Deus Mamon para vir adorar o Deus único e verdadeiro naquela noite de Natal. E eu participei da missa, eu fui com o mesmo pesar que eu fui na época daquele mosteiro, mas naquele dia Nosso Senhor me libertou, né? No final também teve ceia comunitária, você tinha que levar as coisas, né? Teve até peru, né? Mas você nota uma diferença. Então ali eu percebi, eu encontrei essa libertação, se eu posso dizer assim, que se fosse uma libertação. Então existe essa ceia, mas a ceia, você vê que realmente ela é fraterna e na verdade ela não é para você comemorar o Natal. A ceia, ela é porque tá todo mundo com fome. Então eu acho que aqui está a grande diferença, né? Então aquela confraternização feita no final da missa, que a gente chama de ceia, porque a ceia, ela não é a janta, não é? Então isso é um costume que a gente também não tem muito. Na vida monástica tem muito isso, você vê, algo mais assim comum. Então tem o almoço, a janta e a ceia. A ceia é o que? Depois, então a janta é no pôr do sol, não é? E a ceia é na noite. Então a partir das 20 horas da noite é uma ceia, né? Ou seja, você está ceando porque em algum momento você ou está com fome ou a janta não existiu, não é? Então você percebeu que aquela ceia não era para comemorar o Natal. A ceia tanto daquele mosteiro como a ceia da
Capela São Pio, da Fraternidade São Pio, não foi para comemorar o Natal, foi para que as pessoas que vieram à missa, que estavam com fome, comessem alguma coisa. Então todo mundo comeu e se confraternizou, mas aquilo ali não durou nem 1 hora, porque todo mundo começou a ir embora. Né? Era somente para que você não voltasse para sua casa com fome, porque já era quase 2 horas da manhã e você teria que descansar na sua casa, porque ele iria ter a missa da aurora, que ia ser às 8 da manhã, às 10 da manhã, se não me falha a memória. Muito bem. Então aqui nós vemos o quanto que nós não damos o lugar devido a Deus. Ele foi tirado. Mas ele foi tirado por causa de um outro ídolo, que esse é pior do que o consumismo. É o ídolo exatamente do processo revolucionário, a fraternidade universal. Né? Fraternidade. O seu verdadeiro nome, na verdade, é secularismo. O que é o secularismo? É aquele processo onde a gente mundaniza, né? A gente descristianiza, a gente dessacraliza e seculariza aquela realidade. Então, o Natal, ele é o mistério da natividade da encarnação do Verbo. No Advento nós vamos meditar sobre a vinda gloriosa de Nosso Senhor, o mistério da encarnação. No Natal a gente vai celebrar a natividade, da encarnação do Verbo. Ou seja, exatamente o Natal, a encarnação do Verbo é a causa da nossa salvação. Não é? Então, a salvação é a causa de por que Nosso Senhor é encarnado, ou seja, para salvar, como causa da salvação, é necessário que ele se encarne. O nascimento é o cumprimento desta causa. Então, a natividade que nós celebramos de Nosso Senhor no dia 25 de dezembro é exatamente a celebração do cumprimento dessa causa. Porque ali vai se iniciar todo o mistério da nossa redenção e da nossa salvação. Então o Natal, ele não é a fraternidade universal. Ele é a celebração da natividade, da encarnação do Verbo. Isso é Natal. O Natal não é a família, não é a ceia, só que esse ídolo da fraternidade universal, ele é tão sutil, ele é tão maligno, que se nós falarmos, não, o Natal não é a família, o Natal, como que o Natal não é a família? Né? Como que o Natal não é a fraternidade? Claro que é, mas não é. A fraternidade universal, essa inculturização do Natal, essa sua dessacralização, descristianização do Natal e essa implantação do Natal como uma fraternidade universal é uma forma de injetar um veneno por dentro para destruir depois por fora. Então, eles compreendiam que não adiantava. A revolução, todas as forças secretas da revolução, elas sabiam que eles não podiam dizer que, bobagem, celebrar o Natal, Jesus, vamos acabar com Jesus. Eles não iriam conseguir. Então, era necessário fazer como fez com a igreja pós-conciliar, transformar o conceito. Se você não transformar o conceito, você não vai envenenar, você precisa transformar o conceito. Então, o Natal não pode ser mais a encarnação do Verbo, a natividade de Jesus. Ele tem que ser o amor, a fraternidade, a família. E isso vai servir o consumismo. Você tem que dar um presente para quem você ama. Você tem que dar um presente para os seus filhos.
Você tem que dar um presente para as pessoas que você gosta. Você tem que reunir essas pessoas e fazer uma fraternidade. É isso que é o Natal. Tanto que a fraternidade universal é uma realidade natalina dos poderes das forças secretas, que o Japão, que é uma cultura completamente diferente da nossa, que não tem nada a ver com a gente do Ocidente, eles celebram o Natal. E por que para eles celebrar o Natal tem significado? Porque para eles não tem Jesus. O Natal chegou no Japão porque não existe Jesus. O Natal é a fraternidade, é o amor, é a comunhão. Uma vez, antes de eu ter abandonado o espírito consumista, eu fui numa missa às 19h30 numa paróquia e o padre começou a fazer a homilia e num determinado momento, naquela época, década de 90, ele falou: olha, eu vou parar por aqui, para nós não alongarmos muito, porque nós temos que voltarmos para as nossas casas, porque Jesus vai nascer. Olha a frase desse padre. Ora, sacramentalmente Jesus iria nascer ali naquela Santa Missa, na comunhão. Quando nós fôssemos comungar na missa de Natal, quando nós comungamos na missa de Natal, é o nascimento de Nosso Senhor na nossa alma. Nosso Senhor não pode nascer naquela casa, naquela família que vai ser celebrada aquela ceia. Isso não é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é aquela comunhão que nós recebemos na noite de Natal. Por isso que a missa é a meia-noite. Porque nós vamos celebrar o nascimento de Nosso Senhor sacramentalmente na nossa alma. O que vai acontecer numa casa, numa família, que na verdade não seria no dia 24, mas seria no almoço do dia 25, que era isso que deveria acontecer, o almoço fraterno, veja bem, a igreja não é contra que haja essa fraternidade, né? Essa fraternidade, ela existe e hoje ainda existe em muitos lugares, inclusive onde eu moro hoje, não existe ceia de Natal à noite aqui nessa região onde eu moro. Eles celebram o almoço de Natal no dia 25. Então, o que acontece? E não somente aqui, e aqui é Brasil, como em muitos outros lugares também fora do Brasil, essa cultura ainda existe. Não é? Então você pode ver que essa cultura ela é muito grande na cidade, é muito forte na cidade grande, mas talvez numa cidade pequena ela não tenha força. Então o almoço de Natal, este almoço de Natal é o momento da fraternidade da família, em pensar no mistério da encarnação, em comemorar de forma secular aquilo ali, aquele mistério, não é? Então a ceia, ela toma o lugar da missa para descristianizar ela, não é? Desacralizar o Natal. Então o dia seguinte que deve ser feita essa fraternidade, que a gente vai se reunir, porque talvez a família veio para aquela noite de Natal, para a missa, não é? Então tudo isso é feito, mas você compreende que há uma grande diferença. Então o Japão, quando ele celebra o Natal hoje, para ele é tão fácil celebrar o Natal porque não existe Jesus. Porque se existisse Jesus, o Japão não celebraria o Natal. Porque não faz parte nem da religião nem da cultura deles. Mas o Natal, enquanto fraternidade universal, ela pode ser celebrada por qualquer religião, por qualquer cultura. Então quando esse padre falou, vamos para casa, porque Jesus vai nascer, a gente tem que terminar logo essa missa, porque também com certeza ele já tinha
ia ter a ceia dele, ou alguém convidou ele para a ceia, ou ele iria passar com a família dele. Aí você pergunta, então para que tem aquela missa se Jesus não vai nascer ali? Se Jesus não vai nascer ali, vai nascer nas nossas casas, para que aquela missa? Você compreende a frase? Então, se Jesus não vai nascer aqui nessa missa, que deveria ser a mais importante, para que ela está sendo celebrada? Ela não tem valor nenhum. E a tentativa que hoje ainda existe de cristianizar aquela ceia, aquele espírito consumista, aquele espírito de fraternidade universal nas nossas casas, ele também é inútil. Porque eu não estou dando lugar a Nosso Senhor. Então eu sofri muito quando eu não tinha aquele momento de farra e de fraternidade, entre aspas, com as pessoas. Eu fiquei assim com um certo vazio, mas depois eu descobri que aquilo ali era erradíssimo. E que todos os nossos bisavós e todas as pessoas antes do concílio e antes do processo revolucionário, elas iam para a missa como a parte mais importante da noite de Natal. A primeira santa que eu tive contato na minha vida foi Santa Teresinha do Menino Jesus, e foi ela que me trouxe para o Carmelo. E quando eu comecei a ler aquela noite de Natal dela, que ela relata no livro, nos seus manuscritos, eu pensava comigo, mas nossa, e na missa, meia-noite, né? Então, quer dizer, você via ali que para o católico verdadeiro, o mais importante era isso. E todos os outros processos de fazer uma fraternidade eram secundários, periféricos. Eles existiam, mas eles não tomavam o centro daquela noite. Esse é o X da questão. Não é que não possa haver, é que ele não pode ser o centro. Não é? Então, o dia das pessoas é feito, o dia 24 é todo planejado para aquela ceia, não é para a missa. Então, quando eu fui na São Pio, foi isso. Eu fui para a missa, eu me preparei o dia inteiro para ir para aquela missa. E no dia seguinte é que eu fui, na época, na década de 90, para casa de familiares. Década de 90 não. A fraternidade foi entre 2010, que daí eu tomei a decisão de nunca mais. Então já vai fazer 10 anos que eu não tenho mais esses natais em que você tem que ficar nessa farra, nessa ceia, né, como se fosse algo mais importante daquele dia. Então aqui está um grande golpe das forças secretas da Revolução, do espírito modernista, né? É desacralizar o Natal, modificá-lo, dar ele um novo conceito para que ele, descristianizado e desacralizado, dê lugar às culturas de todas as pessoas, de todas as nações, e faça a inclusão de qualquer tipo de pessoa. Porque hoje em dia não existe somente ceias como essas, mas existem ceias temáticas. Você quer ver um outro mal que a fraternidade universal faz? Ela faz um mal muito grande, que é o seguinte: o Natal é família, o Natal é estar com a sua família, com os seus amigos. E as pessoas, elas morrem, porque as pessoas não vão viver para sempre. A morte é a garantia certa do dia de amanhã. O dia de amanhã você só tem uma certeza: amanhã você pode morrer. Essa é a certeza que você tem. Pode não ser amanhã, mas amanhã
É quase garantido que você vai morrer. Essa é a certeza do dia de amanhã. E as pessoas vão morrer. E aí as pessoas vão morrendo e as pessoas não vão querendo mais celebrar o Natal. Porque o Natal é triste, que o Natal é depressivo. Não quero, não gosto do Natal, não celebro mais o Natal. Porque o Natal dela não está com Jesus, o Natal dela está com a família. O Natal é a fraternidade. Então, ela esquece que as pessoas vão morrer. Nossos pais vão morrer, nossos avós vão morrer. Daqui 15, 20 anos talvez, alguns até menos de 10 anos, não vão ter mais determinadas pessoas da sua família na noite de Natal. Elas vão morrer. Então o Natal não é a família, o Natal é Jesus. E se essas pessoas, elas tivessem um Natal católico, em que elas iriam celebrar o nascimento, a natividade de Nosso Senhor, elas não sofreriam com as perdas dos seus entes queridos. Elas não tomariam o Natal como um dia triste, como se estivesse faltando algo, porque não estaria faltando nada, porque Jesus, Nosso Senhor, está ali. E elas iriam compreender que a vida humana é feita de vida e de morte. É feita de pessoas que vêm e que se vão. E que nós devemos esperar e rezar pelas pessoas que se foram e pedir por elas e por nós que alcancemos a ressurreição dos nossos corpos, a glória da vida eterna, prometida a todos aqueles que foram batizados na Santa Igreja Católica. E não nos enchemos de um espírito de tristeza, da qual faz com que a gente nem queira ser. Há pessoas que nem celebram mais o Natal. Não celebram porque elas ponharam a sua confiança e a sua esperança na fraternidade universal. Elas não ponharam a sua confiança e a sua esperança no Senhor da vida. O nascimento de Nosso Senhor, apesar de ter tido acontecimentos preternaturais, como a vinda dos santos anjos, que cantaram glória a Deus nas alturas, ele foi simples. Não houve comida, não houve bebida, houve pobreza, e a pobreza é agradável a Deus. Nós não estamos falando de miséria, né? A miséria não existe nada. Na miséria há fome, na miséria há falta do necessário, há sofrimento. Na pobreza não. Na pobreza não falta nada. Se tem tudo, só não se tem o mais que o necessário. Então a pobreza é lindíssima. Ela é bela. Ela é o maná de hoje. Então aquele nascimento foi na pobreza, foi na simplicidade. Aqueles pastores vieram e adoraram aquele menino Deus, e Jesus e Nossa Senhora e São José conversaram com aqueles pastores contaram os acontecimentos, eles se alegraram, mas depois cada um foi para sua casa. A noite acabou e a Santíssima Virgem e São José ficaram com a melhor parte, a alegria de ter o Deus encarnado nos seus braços. Não teve mais nada. E Nosso Senhor nasceu entre os acontecimentos da vida humana. Aquele dia, aquela noite, era uma noite onde todo mundo estava indo fazer o recenseamento em Belém. Estava todo mundo ali exatamente se divertindo. E o nascimento de Nosso Senhor aconteceu em contrapartida aos divertimentos da vida humana.
As pessoas também naquela noite estavam nas pousadas, comendo, bebendo e se divertindo. Nosso Senhor estava contrário a toda aquela realidade. Por fim, para terminar, um outro conceito também muito errôneo que existe por parte das pessoas melancólicas e romantizadas, né? Essas pessoas melancólicas, romantizadas, né? O aniversário do menino Jesus, vamos fazer o bolo para o menino Jesus. A natividade de Nosso Senhor, ou seja, o seu nascimento no dia 25 de dezembro, não é o seu aniversário, porque hoje Nosso Senhor, assim como todas as pessoas, todos os santos e santas, a Virgem Maria, que se encontram na glória do céu, eles não continuam envelhecendo. Faz parte da glória que o Cronos pare de existir. Então, o corpo glorioso de Nosso Senhor, que foi incandente de glória na sua alma, quando a sua alma incandente de glória entrou em contato com o seu corpo morto, e esse corpo ficou incandente de glória, ele tomou o aspecto viril, belo e juvenil da glória, porque a glória não existe velhice, não existe doença, não existe decomposição, corrupção. Então o corpo de Nosso Senhor ficou juvenil, belo, viril, forte, iluminado, incandescente daquela glória. E o tempo deixou de existir para Nosso Senhor. Então o corpo glorioso de Nosso Senhor, hoje, na glória, presente sacramentalmente nos tabernáculos do mundo inteiro, ele não envelhece mais. Ele não faz mais datas de aniversário. Não é? O dia 25 de dezembro não é mais um dia em que ele vai ficar mais velho ou que se vai comemorar mais um ano de vida. O que nós estamos celebrando não é o aniversário de Nosso Senhor. O que nós estamos celebrando é a salvação que nos nasceu, a redenção que veio até nós. É agora que nós vamos ser salvos, porque se cumpriu aquele filho prometido em Isaías que iria vir, o rebento da casa de Jessé. O Salvador, o Messias esperado. É o que nós estamos celebrando. É o mistério da encarnação e da natividade. Então não é um aniversário. Então a gente tem que ter consciência de que as pessoas que estão na glória, e Nosso Senhor é uma pessoa, porque Ele é verdadeiramente homem. Então as pessoas que estão na glória, seja Jesus, Maria e os santos, eles não envelhecem. Eles não estão mais no Cronos. Eles não fazem mais data de aniversário. Eles não comemoram mais um ano, porque agora eles estão para a eternidade. A eternidade não tem o amanhã, a eternidade só tem o hoje. E nem tem o passado. A eternidade é o agora. E ela sempre existe. É por isso que Nosso Senhor realmente, de forma mística e real, sacramental, nasce quando nós comungamos Ele naquela missa. E nasce como se o Natal, como se o seu nascimento fosse naquela data, porque não existe mais o tempo. Então vamos pedir a Jesus, à Santíssima Virgem e ao glorioso São José, que nós correspondamos a essa graça e possamos cristianizar o Natal. Eu acho que é um assunto, é um tema difícil, mas sabe o que acontece? Ele é duro,
ele é quase uma cirurgia, como também foi para mim uma cirurgia. Quase uma cirurgia. Porque, como naquela noite que eu fui naquele mosteiro, ele disse: isso aqui não é Natal. Como que eu católico, estou numa missa e digo que isso daqui não é Natal? Porque na verdade, no fundo, eu fui hipnotizado, eu fui impregnado deste espírito falso do Natal. Como que se Natal só vai valer se tiver farra, mesa farta e presentes. E pessoas reunidas. Não se esqueça, as pessoas que se reúnem hoje com você, no próximo Natal, muitas delas não vão estar. As pessoas vão embora. Pode ser que você não esteja no próximo Natal. Pode ser que você seja o próximo a ir embora. Tudo vai acabar. Tudo vai embora. O que vai permanecer é aquele que é. É Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que todos nós nos curvamos àquele que é. E deixemos e abandonemos as mentiras e os enganos de um pseudo-Natal e abracemos de todo o coração a Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor, nosso único e verdadeiro Salvador. E todos venham e o adorem a este Deus único e verdadeiro. Assim seja.